Bom dia, boa tarde. Nosso grupo vai falar sobre o papel político e a função social da escola, à luz da pedagogia histórico-crítica. E a gente tem o Armando Galo, o Fernando Canello, a Isabela Rubio e o Lucas Lobo. Daí, Isa, pode passar. Só que para falar do papel político da escola, a gente primeiro tem que entender o que norteia a educação do Brasil, né? E vou dar um spoiler aqui, né? Que o que norteia a educação do Brasil são as constituições federais. Só que daí eu queria conversar um pouquinho sobre o que as constituições federais fazem e quais são as constituições federais que o Brasil já teve, só que tudo voltado para a educação, tá bom? Daí tem aqui eu escrevi aqui o preâmbulo da Constituição Federal de 88, que é a que tem hoje, que está funcionando hoje no Brasil. E preâmbulo é aquilo que antecede, né? Daí tá, antes da Constituição Federal começar, está escrito aqui, né, que ela serve para assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça com valores supremos de uma sociedade. Ou seja, né, a Constituição Federal, ela tem as leis que regem o nosso país. Daí é isso que o nosso seminário vai fazer. Eu vou dar uma introdução agora sobre a parte educacional das Constituições Federais, e aí depois eles vão, a Isabela, o Armando e o Lucas, eles vão complementando a minha fala. Tá? Essas aqui embaixo são as Constituições Federais que o Brasil já teve. Eu vou começar falando aqui, né? Que a primeira Constituição que a gente teve foi em 1822. E por que será que a gente teve uma Constituição lá, né? Porque sempre que tem uma mudança muito grande no país, nas leis do país, assim, né? Como, por exemplo, a independência, a abolição da escravatura. Peraí, Isa, desculpa, você pode passar o slide. Eu esqueci de falar, vou passar o slide. Mas, enfim, né? Como, por exemplo, a independência ou a abolição da escravatura, como vai mudar muito a estrutura nacional, a gente precisa mudar as leis. E, consequentemente, a gente muda muito o que acontece com a educação. Daí, em 1822, então, o Brasil ficou independente de Portugal. E o que aconteceu com a educação? A instrução primária, ela ficou gratuita para todos os cidadãos. Inclusive, os escravos podiam estudar. Mas isso foi uma coisa extremamente rápida, assim, coisa de meses, porque aí já veio uma lei proibindo os escravos de estudar, o que não mudou praticamente nada do que estava acontecendo antes, quando o Brasil ainda dependia de Portugal. Daí tem uma frase, né, nessa Constituição de 1822 que está escrito que, né, o caráter elitista da educação brasileira foi reforçado nessa época com a preferência que continua sendo atribuída ao ensino superior, cujo acesso era possibilitado apenas aos membros da nobreza e da burguesia. Daí isso está mostrando que é um certo caráter liberal, porque tá dando como posso dizer, mas está falando que aqui a gente já começa a mostrar que a educação brasileira ela sempre foi elitista quando ela fica investindo só no ensino superior, e o ensino básico ele é bem ruim. E aí o que acontece? As pessoas, para entrar no ensino superior bom, elas precisam cursar um ensino básico particular, que eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso depois, mas elas precisam pagar então para estudar, e aí fica separando, né, cada vez mais a elite da classe popular. Mas, enfim, isso foi acontecendo até a abolição da escravatura, aqui em 1889. E aí tiveram, né, como agora os escravos, eles pararam de ser escravos, eles tinham que entrar na escola para ter todos os direitos como todos os cidadãos, mas aí fizeram a segunda Constituição que o Brasil já teve, que a União, ela começava, né, o país tinha que dar a educação, o ensino secundário e o superior, e os estados ficavam em cargos do ensino básico e do ensino técnico. E nessa Constituição também, os analfabetos eles não podiam votar, porém, estudar já era um direito de todos, mas nem todos tinham acesso à educação, embora diz nessa Constituição que era direito de todos. Pode passar? Isso aí foi seguindo, né, desde 1888 até o fim da República Velha. Desculpa, até o fim da República Velha, que começou o novo... Não, pera. Nossa, peraí, eu saí do meu slide. Aí, pronto. Na Constituição Federal de 1934, então, o que eles estavam falando, né? Que agora o ensino era público, laico, gratuito e obrigatório. E foi aí que eles começaram a organizar o primeiro Plano Nacional do Ensino Médio. Só que lembra que eu falei que a primeira Constituição ela era um pouquinho neoliberal, porque tirava porque forçava as pessoas para entrar no ensino superior bom, tinha que estudar em algum lugar particular. Daí nessa Constituição de 34, elas já falavam, né, que os estabelecimentos particulares de educação gratuita, primária ou profissional, oficialmente considerados idôneos, serão isentos de pagar tributo.
né? Então, eles deixavam uma educação básica ruim, e se você quisesse fazer uma educação básica boa, particular, ao particular não precisava pagar nenhum tributo para o Estado. Aí aconteceu em 1937, não, um pouquinho antes, na verdade, né? Aconteceu o golpe do Estado Novo, e que foi a primeira ditadura que o Brasil teve com Getúlio Vargas. E aqui a União passa a oferecer a educação básica, e os pais, eles poderiam perder a guarda da criança caso ela não esteja na escola. E aqui ele era obrigatório a educação físico, ensino cívico e o ensino religioso, né? É uma coisa interessante que hoje em dia, agora nesse governo, tem muita gente falando que o ensino cívico deveria voltar, né? Que é para a gente ficar cantando o hino nacional, aprender alguns costumes que se espera de um cidadão do bem, né? E aí aqui já começa a perceber claramente uma distinção da escola, escola para elite e escola para classe popular. Daí isso foi acontecendo durante todo o primeira ditadura que o Brasil teve. Daí, Isa, pode ir. Slide? Aí. Daí, em 1945, com o fim do Estado Novo, tiveram que mudar novamente a Constituição, e aqui que surgiu o EJA. Então, até agora, se as pessoas passassem da idade escolar, elas não podiam estudar, e aqui a União ela volta a legislar sobre tudo de educação. E aqui é interessante que o professor ele só pode ser professor com diploma, o que eu considero que é uma coisa boa, porque eu não lembro, eu não sei se vocês lembram, mas estavam falando eu não lembro se eram uns meses ou anos atrás, que se uma pessoa ela sabe, por exemplo, muito de agronomia, ela pode dar aula de botânica na escola, mesmo sem ter feito o curso de licenciatura. Estavam falando. Então, aqui, né, com o fim do Estado Novo, professor só com diploma e era um cargo vitalício. E o ensino religioso aqui, ele era facultativo. Só que o que aconteceu foi que, né, com o fim da ditadura, e começou alguns movimentos, principalmente, não que tenha muito a ver fim da ditadura brasileira com os Estados Unidos, né, mas nos Estados Unidos estava tendo o Woodstock, alguns movimentos mais, movimento hippie, assim, mais de acultura, né, de contracultura, na verdade. E aí começou a ter um debate aqui no Brasil muito grande entre o ensino público e o ensino privado. Só que o ensino privado ele era dividido entre o religioso e o laico. Mas acontece que o ensino privado e religioso ele tinha alguns argumentos tão preconceituosos que aumentou a ideia de que a educação tem que ser um direito de todos. E a educação pública ainda. Isso fez com que, na década de 50 e 60, o método Paulo Freire foi tendo um grande sucesso, foi tendo muito sucesso, até que o presidente da época, se eu não me engano era o Juscelino Kubitschek, ele queria expandir para o Brasil inteiro. Mas, pode passar slide? Mas aconteceu o golpe militar, né, de 64, e essa Constituição que queria passar o método Paulo Freire para frente e tudo mais, foi sofrendo muitos ataques até que ela perdeu o poder. E aí os militares mesmo, né, eles fizeram o golpe militar em 64 e em 67 veio a próxima Constituição Federal, que teve muita influência naquela Constituição de 37, que era aquela Constituição da primeira ditadura que o Brasil teve. Mas já em 1968 teve o AI-5, que é considerado o ato inconstitucional mais pesado de todos, que tinha mais repressão e etc. Aí, com o fim da ditadura, que eu não cabe eu falar agora sobre isso, veio a Constituição Federal, que é a Constituição atual, né? Daí, pode passar de slide, Isa? Eu vou ler aqui o que está escrito e no próximo slide eu vou analisar um pouquinho e fazer algumas perguntas do que está escrito, né? Mas, enfim, né, abre aspas, é o artigo 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho. Beleza, daí, Isa, pode falar do slide aí, obrigado. Daí tem alguns pontos interessantes que a gente pode perceber do que está escrito na nossa Constituição hoje sobre educação, que está falando, né, que a educação ela vai ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. Daí fica o questionamento, né? Será que isso está mesmo acontecendo? Né? Será que a sociedade ela está colaborando para ampliar o quadro educacional brasileiro? Ou será que está sendo promovido de alguma forma o quadro educacional brasileiro? E qual que é a opinião da sociedade sobre a educação hoje? Porque eu, por exemplo, eu imagino, né, eu imagino que as pessoas elas têm um conhecimento de que é bom a criança ir para a escola, né? Mas ir para a escola para quê? Daí tem aqui embaixo, né, o que está escrito em azul, para qualificação para o mercado de trabalho. Então aí fica naquela, né? A gente vai para a escola só para a gente aprender a viver nesse mundo que já está existindo, né? Ou seja, né, aqui a escola
Está escrito aqui que a escola ela serve para preparar a gente para viver no mercado de trabalho, para viver em sociedade, ou seja, isso vai continuar para sempre e, enfim, né, que isso é uma concepção não crítica da nossa realidade, né? Daí agora a Isa ela vai falar um pouquinho sobre a pedagogia histórico-crítica para começar a abordar melhor nosso tema. Bom, antes de falar sobre a função política e social da escola, é necessário introduzir algumas questões acerca da pedagogia histórico-crítica, né? Então, o Saviani, ele criou esse termo em 1978. E antes disso, a lei ela não expressava nenhuma visão sistematizada da educação brasileira. Então, não havia nenhuma teoria que era efetivamente crítica. As teorias, elas se fixavam no papel reprodutor da educação, mas sem crítica da dominância das classes sobre essa educação. E para o Saviani, os interesses populares eles estão intimamente ligados a esse meio educacional. Então, houve uma busca, né, por saídas teóricas que superassem os limites apresentados pelas teorias críticas reprodutivistas, porque essas teorias crítico-reprodutivistas, elas fazem nada mais, nada menos que uma reprodução das relações sociais vigentes. Então, a escola ela não pode ser diferente do que ela simplesmente é daquele jeito. Então, para o Saviani, não adianta uma teoria ser crítica, ela também precisa ser não reprodutivista. Então, nessa pedagogia histórico-crítica que a gente está se baseando hoje, ela aceita o pressuposto do poder da educação na sociedade. E se a educação ela possui esse impacto, ela pode possibilitar uma participação mais plena de todos no mundo do trabalho, no mundo da cultura e da cidadania. E é aí que a gente começa a introduzir a respeito da função política e social. Aí, aqui, Saviani dizer então que a educação é um ato político significa dizer que a educação ela não está divorciada das características da sociedade. Ao contrário, ela é determinada pela sociedade na qual ela está inserida. Então, a pedagogia histórico-crítica aceita que a gente está vivendo em uma sociedade em que há uma classe dominante sobre a educação, mas ela vê uma perspectiva de mudança, diferente da teoria crítica reprodutivista, que ela simplesmente utiliza analisa o que está acontecendo hoje sem ver nenhuma perspectiva de mudança e além disso não dá nenhuma base, nenhuma recomendação sobre como seguir pedagogicamente falando. Então aqui tem duas perguntas que a gente trouxe para vocês hoje. Como identificar essa função política e social no cotidiano escolar e quais são os obstáculos para a efetivação dessa função política e social? Primeiramente, para responder isso, é necessário se questionar: o que é educação para mim? O que é educação para você? Aqui a gente está analisando uma sala de aula. Então, a gente está vendo um quadro negro, a gente está vendo giz, carteiras, mapa-mundi e tudo que você encontra em uma sala de aula e pode se remeter a um ambiente educacional. Mas a educação, ela ultrapassa essa sala. O processo educativo envolve pessoas, relações interpessoais entre a família, a sociedade e a relação do próprio aluno ligado a esse meio escolar. Ou seja, os estudantes, por mais óbvio que isso seja, né, mas eles continuam existindo fora do ambiente escolar. Então, toda essa visão de mundo que os estudantes traz também está inserida nesse contexto. Porque a gente não pode perceber alguma coisa através daquilo que... A gente só pode perceber alguma coisa, né? Através daquilo que nós somos, da nossa história, da nossa cultura e da hierarquia de valores que organiza a nossa visão de mundo sobre as coisas. Então, ao longo da vida, né? Para aprender o que é ser humano e a ser humano, a gente passa por dois processos de identificação e diferenciação. O ser humano, ele se identifica a figuras de grande conteúdo afetivo, certo? Mas também ele se reconhece como diferente de outras pessoas. Então, dessa forma, o indivíduo ele pode se construir como um sujeito único e singular, com as suas próprias opiniões, mas ele também, ele se torna pertencente a uma comunidade humana e se relaciona como um ser social. E por que isso é tão importante, né, no contexto escolar? Porque essa diferenciação, ela é tão necessária quanto a identificação.
Mas a gente tem muita dificuldade, isso é muito claro em todas as nossas relações sociais, que a gente tem dificuldade de aceitar e reconhecer no outro aquilo que é diferente da gente, aquilo que a gente pensa diferente. Então a escola, ela deve estimular essa complementaridade de diferenças em que o meu encontro com outras pessoas não destrói as minhas próprias crenças e valores, mas sim é uma fonte de enriquecimento. E aqui, para uma pessoa católica, o encontro com um muçulmano tão ligado aos seus próprios valores quanto ela é, acaba com o seu ideal de unicidade e totalidade. Então, nesse caso, ela é obrigada a aceitar a relatividade da sua crença e de sua pretensão a explicar a vida de acordo com a única perspectiva adotada por ela. Então, o campo educacional é perfeito para que você saiba lidar com pensamentos diferentes. E para complementar, eu trouxe um texto muito coerente a respeito do conflito. Mas por que a gente está falando de conflito aqui hoje, né? Porque que a caracterização do conflito, ela também pode servir para analisar o papel político e social da escola. E o primeiro ponto para a introdução da temática conflito no universo escolar é assumir que os conflitos existem e são necessários. Então, por exemplo, muitas vezes a gente relaciona o conflito a algo violento, mas na verdade ele é nada mais, nada menos que uma parte integrante da atividade social, caracterizada pela divergência de interesses e aspirações. E infelizmente a gente só reconhece o conflito quando ele atinge um patamar violento. Então, há uma simplesmente falha na comunicação. Esses atos podem ser de violências físicas, verbais ou até mesmo simbólica. E como consequência, se a escola não auxilia nesse encontro com o outro, esse indivíduo ele não vai saber lidar com as diferenças dentro e fora do ambiente escolar. E aqui no artigo ele fala que a mediação pela participação e pelo diálogo, ela pode induzir a uma reorientação das relações sociais, como formas mais maduras, espontâneas e livres de resolver essas diferenças pessoais ou grupais. Mas é importante pontuar que a participação e o diálogo é algo que é construído diariamente. O estudante ele não chega sabendo participar. O estudante não chega sabendo dialogar. Então, é uma construção diária. E tudo isso está interligado, né? Então, para exemplificar o papel da participação, eu trouxe um trecho aqui que diz que os elementos fundamentais da participação permitem uma reflexão intensa sobre os rumos da gestão da escola na perspectiva da ampliação dos espaços democráticos. Entende-se, assim, a participação enquanto um produto histórico-cultural, fruto da própria conquista da sociedade. Então, os alunos, por meio da participação em sala de aula, eles podem ser estimulados a criar essa consciência sobre o seu próprio poder de transformação frente à sociedade. E também estar cientes das relações que nós produzimos e modificamos diariamente. Tem até uma frase que diz, uma frase não, na verdade é um livro chamado A Escola que Temos e a Escola que Queremos. E é nisso mesmo que a gente precisa pensar. Existem até alguns autores que dizem que os processos grupais eles são indicativos da qualidade escolar. E é importante, né, trazer essa reflexão para o estudante, que se ele faz parte da sociedade, ele deve tomar parte. E a construção de uma sociedade mais igualitária exige um sistema de maior participação política. Então, na prática, como ocorre, né, a efetivação da função política e social da escola? É necessário que haja atuação integrada de diversos atores escolares, como os professores, a gestão da escola, os funcionários e até mesmo os alunos. Mas por quê? Porque eles precisam criar essa consciência sobre a sua responsabilidade de atuação no espaço escolar. Porque a gente já sabe, eles precisam ter noção do poder da educação frente à sociedade e acreditar em alguma mudança. Além disso, é necessária uma ação intencional que visa transformar a realidade escolar. E nesse caso é simplesmente nada mais nada menos que um planejamento escolar, uma gestão escolar. Só que existem nada é bonito, né? Tudo na teoria é bonito, mas na prática é tudo diferente. Então, na prática, existem alguns obstáculos para a efetivação dessa função da escola, que é, por exemplo, o que a gente já falou várias vezes no trabalho, que é a respeito do ambiente escolar estar submetido aos interesses da classe dominante. E essa classe dominante vai querer continuar dominando. E é por isso que a educação ela é encarada como um ato político. Aqui eu só trouxe um trecho, a título de curiosidade, para mostrar que, como professor, ele precisa ter noção
dessa função política e social da escola. E aqui é uma entrevista que foi feita em um dos artigos que a gente estudou para fazer esse trabalho, e a professora diz que quando a gente entende a função social da escola e quando a gente compreende que o professor precisa ensinar que os alunos são frutos dos condicionantes sociais, o aluno ele pode se tornar partícipe das riquezas culturais e materiais conquistadas pela humanidade. Isso é, ele pode se humanizar. Boa tarde. Eu vou falar um pouquinho do movimento estudantil no Brasil. Isa, se puder passar o slide. Muito obrigado. Então, quando a gente fala do movimento estudantil, a gente imagina que ele seja, geralmente, aquele senso comum de um agrupamento de estudantes que está tentando alguma melhoria na escola ou na sua sala de aula. E, na verdade, o movimento estudantil ele vai muito além disso. Ele tem grande impacto no país, tanto histórico como todo social também. E o Poerner, que é um historiador, principalmente do movimento estudantil, ele cita que a primeira manifestação realmente estudantil foi em 1710, quando os franceses do Rio de Janeiro tentavam fazer uma invasão e foram abordados por um grupo de estudantes de conventos na época religiosos. Pode passar para mim, por favor. E o que acontece? Após essas ações, esses movimentos, essa luta contra invasões que estavam ocorrendo no Brasil, começou a haver uma cascata de ações tomadas por esses movimentos estudantis. E uma delas foi que, em 1786, o José Joaquim, ele acaba fundando um clube no exterior, na Europa, para lutar com a independência do Brasil, que até então é uma colônia. Sendo que um dos membros desse clube, o jovem Domingos, né, ele chegou até a participar da Inconfidência Mineira, um ato muito importante que ocorreu no Brasil também. Pode passar para mim, por favor. E o que aconteceu? Com o movimento estudantil, foi a nossa primeira faculdade brasileira, foi criada, isso em 1827, que é a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Pode passar. E o que ocorreu? O que foi o impacto do movimento estudantil junto à faculdade? O que ela tem a ver, né, com essa relação à abolição no Brasil? Porque quando a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco ela foi criada, felizmente ela trouxe para si a ideia da abolição da escravatura junto com a proclamação da República. E isso fez com que os estudantes que participavam da universidade e de movimentos fora da universidade, estudantis também, aceitassem e participassem, quisessem essas campanhas abolicionistas para todo mundo, que todo mundo tivesse participando, ouvindo, escutando, sabendo o que estava acontecendo, que lutasse pela libertação dos escravos. E um ato bastante interessante, que eu achei bastante legal, foi que os estudantes, eles tinham o costume de esconder os escravos em suas repúblicas. Então, tipo, achei muito legal. E sendo o Ceará, foi a primeira província ainda que libertou os negros no país. Pode passar para mim, por favor. E uma curiosidade também é que, após todo esse movimento e a criação da faculdade, foi quando Castro Alves produziu um dos poemas Navio Negreiro e Vozes da África, que contribuíram muito para a tão almejada liberdade que estava ocorrendo dos escravos, principalmente no exemplo do Ceará, que graças a esses poemas foi um dos primeiros a fazer a liberdade dos escravos. Pode passar. Em 64, como já foi comentado algum tempo atrás, acho que foi pela Isa ou pelo Fê, ocorreu o golpe militar, foi quando ocorreu a queda do Goulart, e os militares ocuparam tanto as universidades quanto os movimentos para tentar fazer uma parada obrigatória daquele movimento estudantil. Com aí veio os métodos severos, ameaçador, impedindo que se aglomerassem, toque de recolher e tudo mais. Pode passar, por favor. E o que aconteceu? Dentro da universidade, os ideais eram bastante fortes, desde o marxismo e tudo mais, então são ideais de esquerdas, e que acabou culminando na época da ditadura a uma demonização da esquerda e dos ideais da esquerda. Então os militares acabavam por reprimir essas lideranças e demonizando a esquerda, então todo mundo que trabalhasse, pensasse ou tivesse ideais iguais a esses era torturado, era levado, era afastado, era reprimido. E a principal da representatividade do movimento estudantil era a UNE, né, que é a União das Nações Estudantes. E ela foi totalmente colocada na ilegalidade nesse período, pelos militares. Pode passar, Fernando. Obrigado. Então, após esse período conturbado e tudo mais, ocorreu em 77 uma grande onda de estudantes foram para ruas porque já não aguentavam mais a repressão e tudo que estava acontecendo no meio deles. E foi quando o foco das reivindicações foi de caráter totalmente político, em defesa da liberdade, democracia, das prisões, torturas, anistia ampla, que eles brigavam bastante.
e que se tornava grande parte da força motivacional e mobilizou todos os estudantes e até mesmo o país nesse período. E é isso. Projeto político-pedagógico e gestão democrática com viés do papel político e social. A gente pode vir de encontro a esse último slide, tendo em vista que agora as gestões vão ter o papel democrático. Tendo o papel democrático, a administração escolar tem em vista que o conceito criado anteriormente deve se agregar às ideias de cooperação mútua, partilha de poder, percepção e sensibilidade às necessidades envolvidas nos processos educativos. Isso também vem de encontro à nossa teoria anterior apresentada. Pode passar. O projeto político-pedagógico é o documento que reúne todas as propostas de ações feitas pela escola e pela comunidade, responsável pelo planejamento e modificação que os rumos daquela sociedade precisa e quer tomar. Dessa forma, a gente tem uma educação transformadora, em que, diferente dos referenciais crítico-reprodutivistas anteriormente falados, possui um papel de mudança. E esse projeto político-pedagógico, esse documento, assegura esses princípios. Pode passar. Sendo uma gestão democrática, com um papel político-social, é essencial que na construção desse documento participem todos aqueles que sofrem ou sofrerão influência desse documento. Ou seja, dentro de uma escola, a sociedade inteira deve participar, tendo uma ação efetiva na construção dos novos cidadãos. Se são eles que vão estar contribuindo para uma sociedade futura, são eles que têm que ser prioridade no presente. Pode passar. E para finalizar o nosso seminário, a gente resolveu conversar com um ex-tutor do cursinho Atena, que é o famosíssimo Renato Neves da nossa turma, para perguntar para ele o que ele acha, né? A gente fez algumas perguntas para ele, na verdade, são todas relacionadas ao que ele acha e como foi a experiência de estar em um cursinho popular e quais são os benefícios que um cursinho popular pode trazer para uma cidade. Então, a primeira pergunta foi com a visão dele sobre um cursinho popular. Ele respondeu que o cursinho popular ajuda a superar as desigualdades sociais, possibilitando o acesso ao ensino superior às pessoas socioeconomicamente carentes, por meio de uma educação gratuita e de qualidade. A nossa segunda pergunta foi como participar de um cursinho popular. Eu posso responder essa pergunta de duas maneiras, pois fui aluno e depois fui tutor do cursinho. Como aluno, o cursinho foi muito importante porque me possibilitou a aprovação no vestibular e me proporcionou uma formação para além dos conteúdos de vestibular, pois havia discussões sobre vários temas importantes relacionados à sociedade em geral. Como tutor, foi muito enriquecedor. Era bom estar contribuindo com a formação dos alunos, assim como aconteceu comigo, e além de ensinar, eu também aprendia com a prática educativa. Nossa terceira pergunta foi: como era o processo seletivo para os alunos entrarem e assistirem às aulas? O processo seletivo consistia numa entrevista baseada em um formulário socioeconômico com questões relacionadas às condições de moradia, escolaridade e emprego dos membros da família do aluno candidato, e ele deveria entregar os documentos necessários para a comprovação dos dados. Cada questão recebeu uma pontuação de acordo com a resposta do aluno. Ao final, a classificação era feita na ordem dos alunos mais socioeconomicamente carentes, dos alunos mais socioeconomicamente carentes aos menos carentes. Mas a lista com os nomes dos alunos aprovados era divulgada em ordem alfabética. Você pode passar? E a última pergunta era qual a importância de cursinhos populares para uma cidade? A resposta do Renato foi: a presença de cursinhos populares é muito favorável para os estudantes de uma cidade e da região também, pois proporciona a eles uma formação de qualidade e gratuita e é uma ajuda muito grande para quem quer entrar numa universidade, mas não tem condições de pagar um cursinho particular. Então a gente consegue perceber que essas respostas do Renato, elas conseguem exemplificar bastante na prática tudo que a gente estava falando, né, no nosso seminário. Porque aqui eles procuram alunos
carentes, eles ajudam os alunos a entrar na faculdade, coisa que nem mesmo, né, que eu falei lá no comecinho da minha apresentação, nem mesmo o governo estava trabalhando para isso, né? Mas, enfim, esse foi o nosso seminário. Vocês querem complementar alguma coisa? É isso, muito obrigada pela atenção, pessoal. Agradecer a todos aí, muito obrigado. Até mais, obrigado, atenção.